Vamos agora falar um pouquinho sobre PSDB. Leandro, para onde vai o PSDB nesta eleição municipal? O PSDB vai apoiar Ricardo Nunes? Afinal de contas, se não fosse o PSDB, não existiria Ricardo Nunes. Ricardo Nunes era um vereador, foi vice na chapa do Bruno Covas. O Bruno Covas, por sua vez, se tornou prefeito porque foi vice na chapa pura do PSDB do João Dória. Chapa pura, João Dória, Bruno Covas. Depois, Bruno Covas assume e se reelege. E aí vem Ricardo Nunes. E agora o PSDB tem que se decidir se vai lançar candidato próprio e concorrer com Ricardo Nunes ou se vai retribuir e apoiar Ricardo Nunes. Tchan, 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 tchan. A cúpula do PSDB vai se reunir nesta semana, finalmente para encaminhar o posicionamento do partido nas eleições municipais em São Paulo. Meu querido Leandro Ferreira, existe uma forte negociação para apoiar a pré-candidatura de Tabata Amaral, do PSB, e que apoiou o Guilherme Boulos contra Nunes e Covas na última eleição. E há a possibilidade, então, da indicação do nome para vice. O PSDB, no entanto, ele impõe duas condições para apoiar Tabata. De acordo com o jornal O Estadão, a sigla tucana pede que a deputada não apoie Guilherme Boulos em um eventual segundo turno contra Ricardo Nunes. E pede também um indicativo de aliança entre o PSDB e o PSB para 2026, fora da chapa do PT. E ainda falando sobre o pleito na capital paulista, o presidente do MDB, Baleia Rossi, vai convidar o ex-governador Rodrigo Garcia para ser o coordenador do programa de governo de Ricardo Nunes. Garcia se desfiliou do PSDB e atualmente está sem partido. Meu querido advogado eleitoral, experiente, doutor Cristiano Vilela. Então, o PSDB quer fazer uma composição. Mas o PSB, que vai fazer um compromisso com o PSDB para 2026, não está com o governo do PT? Como é que o PSB, cujo vice-presidente da República faz parte do partido, integra a chapa vencedora do PT, PT-PSB, como é que ele vai fazer para estar contra o PT em 2026? Já começou a bagunçar o coreto? Para onde vai dar essa anarquia tucana? Olha, Capês, bagunçar o coreto é algo que acontece no Brasil desde as capitanias hereditárias, que vocês já falaram bem aqui. O fato é que nós temos no governo Lula, por exemplo, partidos como progressistas, partido como republicanos, que davam sustentação a Jair Bolsonaro. PSD também está no governo Lula, já teve Bolsonaro, teve com Dilma, teve com Temer, teve com todo mundo, enfim, questões políticas que fazem parte aí da conjuntura, da característica política brasileira. O fato é que o PSDB São Paulo, e aí nesse ponto eu vejo que está certo, eles têm que pensar de acordo com o que é interessante dentro do projeto do partido no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Nesse sentido, é valioso que sejam feitas algumas negociações visando não apenas o agora, mas visando também o amanhã, eventualmente uma participação conjunta, um projeto conjunto numa candidatura majoritária aqui no estado de São Paulo para governador do estado, independente de quaisquer compromissos na esfera nacional. Então eu vejo que vale a pena, é importante. Se a gente pensar no PSDB, o PSDB ele está estilhaçado no estado de São Paulo. Então é importante sim que dentro de uma lógica de reconstrução o partido mire não o agora, mas mire também um projeto para daqui 2 anos. Eu acho que é bem-vindo e eu tenho a impressão que esse namoro realmente entre PSB de Tabata Amaral e o PSDB vai dar casamento e os dois partidos vão estar juntos sim agora nas eleições de 2024. Eu queria insistir com você, Ricardo Rous, sobre a questão da sucessão do Ricardo Nunes. Você acha que vai ter uma chapa tabatena? Olha, não sei se está batendo. O PSDB está fazendo escolhas pensando no próprio PSDB, ou pelo menos essa cúpula do PSDB agora está fazendo escolhas pensando que é certo. Na minha opinião, talvez o caminho fosse melhor apoiar o Ricardo Nunes, trazendo aquilo que no passado já foi feito. Afinal de contas, o Nunes era vice do Bruno Covas, do PSDB.
assumiu o mandato com o falecimento do prefeito Bruno Covas. Então, caminhou alinhado com o Ricardo Nunes até pouco. Tanto que essa decisão, essa linha de decisão fez com que o PSDB perdesse os vereadores da capital. Foi um impacto muito grande, não só em São Paulo, em outros estados também acabou perdendo na janela partidária seus vereadores municipais. Então agora a linha que a direção do PSDB atual está tomando pode realmente ter aí uma linha de pensamento na defesa do PSDB, em reestabelecer o que era no passado o PSDB aqui no estado de São Paulo e no Brasil, mas eu acho que não é o caminho correto, até porque pensar nas eleições de 2026 pode ser estratégico, mas eu não acredito que o PSB, alinhado como está com o governo federal, possa vir na linha de apoiar algo com o PSDB aqui. Lembrando que nós temos Tarcísio fazendo um bom governo e aqui em São Paulo o Ricardo, que vem se distanciando nas pesquisas do segundo colocado nas pesquisas mais recentes, Guilherme Boulos. Deise Ciocari, eu tô assim, pasmo, preciso perguntar para uma cientista política experiente como você. O PSDB tem que buscar uma candidata fora dos seus quadros, a Tabata Amaral, para lançar. Não sobrou ninguém dentro do partido para ser lançado. O Mário Covas morreu em março de 2001. Completamos, faz mais de 23 anos que ele morreu. A gente só viu falar aqui no PSDB, no estado de São Paulo, Alckmin, Serra. Alckmin, Serra. O Dória, para furar essa fila, tem que fazer um banho de sangue, um tucanicídio. Então, e aí houve uma revoada, já que ninguém tinha oportunidade no partido, foi cada um para o seu lado. Essa excessiva centralização do PSDB, essa autofagia e essa vontade de sufocar novas lideranças por vaidade dos líderes, contribuiu até que ponto para que hoje o PSDB mendigasse que uma candidata de fora viesse sair candidata a prefeito só para espizinhar a aliança com o Ricardo Nunes? Olha, Capês, se a gente for pensar na falta de análise dos próprios tucanos em relação ao cenário nacional, de tudo isso, não é possível que eles ainda não tenham visto a saída dos 8 vereadores, quando eles indicaram o apoio para a Tabata. De forma alguma menosprezando a Tabata, que eu acho que é uma liderança super importante. Mas a partir do momento que eles perdem 8 vereadores na capital do estado de São Paulo, onde o partido era o mais forte possível, não é possível que não enxerguem esses sinais. O caminho mais viável para o PSDB hoje seria apoiar o Ricardo Nunes, né? Não faz sentido ir para uma candidatura da Tabata, que já apoiou o Boulos, como todos vocês já falaram aqui, que já foi contra o Nunes e o Bruno Covas, mas o partido está rachado e ainda impede esse surgimento de novas lideranças. Assim, um partido que já tem Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, parece que não consegue nem ler os sinais da política, assim, tirando todo o resto, né? A centralização, a briga entre o governador do Rio Grande do Sul e o Aécio Neves. Quando tu perde 8 vereadores na maior capital do país, alguma coisa tem que ser feita. Aí parece que eles olham assim, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado, eu vou para o caminho errado. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu reitero o meu ponto. Eu não vejo sobrevivência para o PSDB, não vejo o PSDB, se continuar tomando esse caminho, não vejo possibilidade de sobreviver até 2026. Está indo a passos largos para a extinção. A gente já viu outros partidos tendo que fazer fusão, aí o PSDB está indo exatamente no mesmo caminho de outros partidos. Simplesmente não enxerga o jogo sendo jogado na sua frente. Eu tô achando que ainda o Ricardo Montoro vai sair do partido, hein? E aí, Montoro saindo do PSDB, não fica mais ninguém entre os fundadores. Quem é que vai pagar a luz do partido, o Leandro Ferreira? Eu acho que não vai sobrar ninguém nem para pagar a conta, vão cortar a luz. Então, eu vejo essa situação aí no PSDB com tristeza, porque quando as pessoas falavam de polarização envolvendo o PSDB e o PT, era, no mínimo, muito mais civilizada do que a gente presencia hoje, né? Agora, o PSDB fazer exigências à Tabata em relação ao segundo turno, quer a gente concorde ou não com a possibilidade de ela apoiar o Boulos, é muita exigência para quem tem pouco para entregar, né? Não me parece que está em condição de constranger a Tabata ou qualquer outro candidato dessas eleições em São Paulo a respeito de qualquer assunto, né? Perderam a base de vereadores, não tem um candidato a vice que seja confiável, que ninguém sabe se o Datena vai até o final ou não. Já vimos esse filme várias vezes, parece aquela novela mexicana, toda eleição volta, né? Então, não vejo que o PSDB tenha condições de fazer esse tipo de exigência a uma candidata
como a Tabata, que é importante, que é necessária, acho que vai ajudar a civilizar o debate, acho que vai ajudar a trazer alguns pontos razoáveis em termos de conteúdo sobre a cidade, né, mas que vai ficar mesmo entre Boulos e Ricardo Nunes. E aí, não adianta ter choro nem vela, mas Ricardo Nunes não dá. Né? Para quem não sabe, Ricardo Nunes é o prefeito. Que o pessoal aí que muitas vezes está ouvindo não sabe, viu, Capês? O nome do prefeito é esse que fez essas obras aí, tudo sem licitação, que deixou esse asfaltamento para a última hora na cidade. Então, eu vejo que a gente tem que colocar o PSDB no devido lugar dele, mas ele é bem pequenininho. Muito bem. Só para vocês entenderem que ouviram, o Leandro Ferreira é Boulos desde criancinha. É óbvio. Não. Você não quer que ele vai elogiar. Ele quer que o Boulos invada a prefeitura de São Paulo. Espera um pouquinho. Só falta uma camiseta com a foto do Che Guevara aqui. Tá por baixo. Eu pedi para a produção hoje para poder vir com o boné do MST, mas eles falaram que achavam melhor não. Mas eu não sou Boulos desde criancinha. Não. Mas a esquerda está com Boulos, Leandro está com a esquerda. Muito bem. Então, para deixar claro. Nossa, um analista. Não é analista. Aqui é PT de carteirinha.